Oi, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. No nosso culto de hoje, iremos trabalhar algumas palavrinhas, como união, comunidade e também solidariedade. Mas por quê? Bom, tem a ver com a nossa história sobre como vivia a primeira igreja e Barnabé reparte o que é seu. Cada uma dessas histórias estão interligadas e também tem relação com essas palavras. Vamos conferir? Antes de tudo, crianças, vamos orar? Querido Deus, agradecemos-te por esse dia tão especial que tu fizeste para nós. Que possamos ter a tua bênção para o nosso encontro. Ensina-nos sempre mais a ser pessoas amigas não só aqui, mas aonde formos. Amém. Hora da história. Atos, capítulo 4, versículos 32 ao 37. Em um passado bem distante, um homem chamado Barnabé passeava pelas ruas de um país chamado Chipre. De repente, ele se encontra com um antigo conhecido seu, chamado Geraldo, que lhe diz: Olá, Barnabé, como você está? Geraldo, quanto tempo! Que bom te ver! Pois é, Barnabé. Sabe, eu estava com uma dúvida e que bom que te encontrei. Como vivia a primeira igreja? Sei que você pode me responder. Ah, Geraldo, é uma longa história, mas posso contar ela para você. Ah, é? Então conta pra gente. Bom, antigamente as igrejas não eram como hoje. Elas não tinham torres, não tinham sinos igual essa. Na verdade, reuníamos um nas casas dos outros e isso formava comunidade. Mas eram tempos difíceis. Os romanos queriam nos prender, então eles nos perseguiam. Prender vocês? Mas por quê? Bem, depois que Jesus foi crucificado, eles queriam que ele fosse esquecido. E isso realmente aconteceu? Não. Na festa de Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito Santo e continuaram a espalhar seus ensinamentos. E todos que acreditavam na sua palavra queriam viver juntos, repartindo o que tinham. Assim, as primeiras igrejas foram surgindo, lugar onde todos tentavam ajudar. Inclusive, esse é o verdadeiro espírito da comunidade. Nossa, que legal! E aqui, fiquei sabendo que você, por esse espírito de comunidade, ajudou uma família vendendo seus terrenos e todas as suas casas. Isso é verdade? É sim, Geraldo. É uma pequena história. Posso contar para vocês nesse exato momento. Vamos lá? Em um passado muito distante, onde as igrejas não eram como hoje e as pessoas se reuniam uma na casa das outras para formar a comunidade, existia uma família com uma menina chamada Maria. Eles eram pobres e viviam numa pequena casinha, passavam muita dificuldade. Barnabé, através da comunidade em que participavam, ficou sabendo da situação da família de Maria. E ele, como era um homem muito rico, de várias posses, como os animais e casas, resolveu ajudar. Mas como? Bom, Barnabé vendeu todos os seus animais, cada um, e também a sua casa e seus terrenos. Entregou o dinheiro que conseguiu à comunidade que ele e Maria participavam e a própria comunidade entregou para a família de Maria o que eles conseguiram. E graças ao espírito de solidariedade, a vida da família dela mudou para melhor. Nunca passaram mais dificuldade. Após a história, vamos refletir? Bom, crianças, depois que nós ouvimos a história de como vivia a primeira igreja e Barnabé reparte o que é seu, nós temos noção de como eram as coisas antigamente. As igrejas não eram como hoje. As pessoas se reuniam uma nas casas das outras, e isso era comunidade. Mas não quer dizer que hoje em dia o espírito de comunidade que tinha lá na época de Barnabé mudou. Hoje ainda, o espírito é de solidariedade e união. É isso que a história traz, essas palavrinhas, solidário e ser unido. Porque quando a gente sabe fazer algo e o outro precisa de ajuda, devemos ajudar, porque o outro é nosso irmão.
Era isso que Jesus queria que nós fizéssemos uns para os outros. Não fica bem a gente passar bem um outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Hora da atividade, crianças! Hoje vamos aprender a fazer bonequinhos de mão dada para representar a união da comunidade. Para dar início, precisaremos de uma folha de papel, uma tesoura, um lápis de escrever e uma borracha e, claro, vários lápis de colorir de sua preferência. Para começar, iremos dobrar o início da folha. Tome cuidado para não ficar uma dobradura torta ou que sobre de um dos lados. Viramos a folha e dobramos do outro lado, do mesmo tamanho. E fazemos, por último, uma outra dobradura. A parte que sobrar, iremos recortá-la com a tesoura. Depois de cortarmos, iremos desenhar o bonequinho que fará parte da nossa união da comunidade. Veja que minha folha está um pouco menor do que a que tínhamos quando recortamos a parte que sobrou. Mas se quiser deixar a folha do tamanho anterior, não tem problema algum, não irá alterar seu desenho. Recortamos ele de forma bem cuidadosa. Após o recorte, você irá abrir e tcharam!
nós temos os bonequinhos de mão dada. Agora é só colorir e desenhar do jeito que você preferir. Querido Deus, nós te amamos. Teu amor nos pede para dividir com nossos irmãos. Perdoa-nos porque às vezes esquecemos isso. Coloque em nosso coração a bondade. Sê tu conosco. Amém. Senhor, que você nos faça instrumento de sua paz, instrumento de solidariedade e união na vida da comunidade. Abençoe o nosso caminho. Não fica bem a gente passar bem o outro carestia.